Subtítulo: Os filibusteiros na abordagem. Na concepção geopolítica do imperialismo, a América Central não é mais do que um apêndice natural dos Estados Unidos. Nem sequer Abraham Lincoln, que também pensou em anexar seus territórios, pôde escapar aos ditados do Destino Manifesto da grande potência sobre as suas áreas contíguas. Em meados do século passado, o filibusteiro William Walker, que operava em nome dos banqueiros Morgan e Garrison, invadiu a América Central à frente de uma quadrilha de assassinos que se autodenominavam, aspas, a Falange Americana dos Imortais, fecha aspas. Com o apoio oficioso do governo dos Estados Unidos, Walker roubou, matou, incendiou em expedições sucessivas e se proclamou presidente da Nicarágua, de El Salvador e Honduras. Reimplantou a escravidão nos territórios que sofreram a sua devastadora ocupação, continuando assim a obra filantrópica de seu país nos estados do México, que tinham sido ocupados pouco antes. Em seu regresso aos Estados Unidos, foi recebido como um herói nacional. Desde então, sucederam-se as invasões e intervenções, os bombardeios, empréstimos obrigatórios e os tratados firmados ao pé do canhão. Em 1912, o presidente William Taft afirmava, aspas, não está longe o dia em que 3 bandeiras de listras e estrelas marcarão em 3 lugares equidistantes a extensão de nosso território, uma no Polo Norte, outra no Canal do Panamá e a terceira no Polo Sul. Todo o hemisfério será nosso, de fato, como já é nosso moralmente, em virtude de nossa superioridade racial. Taft dizia que o reto caminho da justiça na política externa dos Estados Unidos, aspas, não exclui de modo algum uma ativa intervenção de assegurar a nossas mercadorias e a nossos capitalistas facilidade para as inversões lucrativas, fecha aspas. Nesta mesma época, o ex-presidente Ted Roosevelt recordava em voz alta e brilhante a amputação de terra à Colômbia. I took the canal, dizia o novo Prêmio Nobel da Paz, enquanto contava como tinha inventado o Panamá. A Colômbia recebera, pouco depois, uma indenização de 25 milhões de dólares. Era o preço de um país nascido para que os Estados Unidos dispusessem de uma via de comunicação entre ambos os oceanos. As empresas apoderavam-se de terras alfândegas, tesouros e governos. Os marines desembarcavam por todas as partes para, aspas, proteger a vida e os interesses dos cidadãos norte-americanos, fecha aspas. Álibi exato que utilizariam em 1965 para apagar com água benta as marcas do crime da República Dominicana. A bandeira envolvia outras mercadorias. O comandante Smedley Butler, que encabeçou muitas das expedições, resumia assim a sua própria atividade, em 1935, já aposentado, abre aspas. Passei 33 anos e 4 meses no serviço ativo como membro da mais ágil força militar deste país, o Corpo de Infantaria da Marinha. Servi em todas as hierarquias, desde segundo-tenente até general de divisão. E durante todo este período, passei a maior parte do tempo em funções de pistoleiro de primeira classe para os grandes negócios, para Wall Street e para os banqueiros. Em uma palavra, fui um pistoleiro do capitalismo. Assim, por exemplo, em 1914, ajudei a fazer com que o México, e em especial Tampico, se tornasse uma presa fácil para os interesses petrolíferos norte-americanos. Ajudei a tornar Haiti e Cuba lugares decentes para cobranças de juros por parte do National City Bank. Em 1912, ajudei a purificar a Nicarágua para a Casa Bancária Internacional Brown Brothers. Em 1916,
levei luz à República Dominicana em nome dos interesses açucareiros norte-americanos e, em 1903, ajudei a pacificar Honduras em benefício das companhias frutíferas norte-americanas. Fecha aspas. Nos primeiros anos do século, o filósofo William James ditara uma sentença pouco conhecida, abre aspas. O país vomitou de uma vez e para sempre a Declaração de Independência, fecha aspas. Para dar apenas um exemplo, os Estados Unidos ocuparam o Haiti durante 20 anos. E ali, nesse país negro, que fora o cenário da primeira revolta vitoriosa dos escravos, introduziram a segregação racial e o regime de trabalhos forçados. Mataram 1.500 operários em uma de suas operações de repressão. Abre parêntese, segundo a investigação do Senado norte-americano em 1922, fecha parêntese. E, quando o governo local se negou a converter o Banco Nacional numa sucursal do National City Bank de Nova York, suspenderam o pagamento do presidente e de seus ministros para que mudassem de opinião. Histórias semelhantes se repetiam nas demais ilhas do Caribe e em toda a América Central. O espaço geopolítico do Mare Nostrum, do Império, ao ritmo alternado do Big Stick ou da diplomacia do dólar. O Corão menciona a bananeira entre as árvores do paraíso, mas a bananização da Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colômbia e Equador permite suspeitar que se trata de uma árvore do inferno. Na Colômbia, a Unidade Fruit havia se tornado dona do maior latifúndio do país, quando explodiu, em 1928, uma grande greve na costa atlântica. Os trabalhadores nas plantações de banana foram aniquilados à bala, em frente a uma estação ferroviária. Um decreto oficial fora ditado, abre aspas, os homens da força pública ficam livres para castigar pelas armas, fecha aspas. E depois não houve necessidade de baixar nenhum decreto para apagar a matança da memória oficial do país. Miguel Ángel Astúrias narrou o processo da conquista e o saque da América Central. O Papa Verde era Minor Keith, rei sem coroa da região inteira, pai da Unidade Fruit, devorador de países, abre aspas, temos portos, ferrovias, terras, edifícios, mananciais, enumerava o presidente. Corre o dólar, fala-se o inglês e hasteia nossa bandeira. Chicago não podia senão sentir orgulho deste filho que marchou com um par de pistolas e regressava para reclamar seu posto entre os imperadores da carne, reis das ferrovias, reis do cobre, reis do chiclete. Em paralelo 42, John dos Passos traçou a rutilante biografia de Kate, biografia da empresa. Abre aspas. Na Europa e nos Estados Unidos, as pessoas começaram a comer bananas, assim que tombaram as selvas da América Central para semear bananas e construir ferrovias para transportá-las, e cada ano mais vapores da Great White Fleet iam para o norte repleto de bananas. Essa é a história do Império Norte-Americano no Caribe e do Canal de Panamá e do futuro Canal da Nicarágua, e os marines e os encouraçados e as baionetas, fecha aspas. As terras ficavam tão exaustas quanto os trabalhadores. As terras roubavam o humus e aos trabalhadores os pulmões. Porém, sempre havia novas terras para explorar e mais trabalhadores para exterminar. Os ditadores, próceres de opereta, velavam pelo bem-estar da Unidade Fruit como o punhal entre os dentes. Depois, a produção de bananas foi decaindo e a onipotência da empresa de frutas sofreu várias crises. Mas a América Central continua sendo, em nossos dias, um santuário do lucro para os aventureiros, embora o café, o algodão e o açúcar tenham derrubado os bananais de seu pedestal de privilégio. Todavia, as bananas ainda são a principal fonte de divisas para Honduras e Panamá. E, na América do Sul, foi até pouco tempo a do Equador.
Por volta de 1930, a América Central exportava 38 milhões anuais de cachos e a Unidade Fruit pagava a Honduras 1 centavo de imposto para cada cacho. Não havia e não há maneira de controlar o pagamento de mini impostos, que depois subiu um pouquinho, porque a Unidade Fruit exporta e importa o que desejar à margem das alfândegas estatais. A balança comercial e o balanço de pagamentos do país são obras de ficção a cargo de técnicos de pródiga imaginação. Subtítulo: A crise dos anos de 1930, abre aspas, é um crime maior matar uma formiga do que matar um homem, fecha aspas. O café dependia do mercado norte-americano, de sua capacidade de consumo e de seus preços. As bananas eram um negócio norte-americano e para norte-americanos. Veio de repente a crise de 1929. O craque da Bolsa de Nova York, que fez rachar os cimentos do capitalismo mundial, caiu no Caribe como um gigantesco bloco de pedra numa poça d'água. Baixaram verticalmente os preços do café e das bananas, e não menos verticalmente desceu o volume de vendas. As expulsões de camponeses recrudesceram com uma violência febril, o desemprego propagou-se no campo e nas cidades, levantou-se uma maré de greves, desapareceram bruscamente os créditos, as inversões e os gastos públicos, os salários dos funcionários do Estado reduziram a quase metade em Honduras, Guatemala e Nicarágua. As botas dos ditadores não demoraram a esmagar as tampas das marmitas. Abria-se a época da política de boa vizinhança em Washington, porém era preciso conter a sangue-fogo a agitação social que, por todas as partes, fervia. Por volta dos anos de 1920, permaneceram no poder, uns mais, outros menos, Jorge Ubico na Guatemala, Maximiliano Hernández Martínez em El Salvador, Tibúcio Carías em Honduras e Anastásio Somoza na Nicarágua. A epopeia de Augusto César Sandino comovia o mundo. A longa luta do chefe guerrilheiro da Nicarágua derivara para a reivindicação da terra que levantava a ira camponesa. Durante 7 anos, seu pequeno exército em farrapos combateu, ao mesmo tempo, contra os 12.000 invasores norte-americanos e contra os membros da Guarda Nacional. As granadas eram feitas de latas de sardinha cheias de pedras, os fuzis Springfield eram arrebatados do inimigo e não faltavam facões. A haste da bandeira era uma vara verde e, em vez de botas, os camponeses usavam, para se moverem nas montanhas emaranhadas, uma tira de couro chamada kite. Com a música de Adelita, os guerrilheiros cantavam: "En Nicarágua, senhores, le pega el ratón al gato". Nem o poder de fogo da infantaria da marinha, nem as bombas que os aviões despejavam foram suficientes para esmagar os rebeldes de Las Segovias. Tampouco as calúnias que espalhavam pelo mundo inteiro as agências informativas Associated Press e United Express, cujos correspondentes na Nicarágua eram 2 norte-americanos que tinham em suas mãos a alfândega do país. Em 1932, Sandino pressentia, abre aspas, "Eu não viverei muito tempo", fecha aspas. Um ano depois, sob o influxo da política norte-americana da boa vizinhança, celebrava-se a paz. O chefe guerrilheiro foi convidado pelo presidente para uma reunião decisiva em Manágua. No caminho, caiu morto numa emboscada. O assassino, Anastasio Somoza, sugeriu depois que a execução fora ordenada pelo embaixador norte-americano Arthur Bliss Lane. Somoza, nessa época chefe militar, não demorou muito para se instalar no poder. Governou Nicarágua durante 1/4 de século e depois seus filhos receberam de herança o cargo. Antes de pôr no peito a faixa presidencial,
Somoza havia condecorado a si mesmo com a Cruz del Valor, a Medalha de Distinção e a Medalha Presidencial ao Mérito. Já no poder, organizou várias matanças e grandes celebrações, para as quais fantasiava seus soldados de romanos com sandálias e capacetes. Converteu-se no maior produtor de café do país, com 46 fazendas, e dedicou-se à cria de gado em outras 51 fazendas. Nunca lhe faltou tempo, contudo, para semear também o terror. Durante a sua longa gestão de governo não passou, verdade seja dita, maiores necessidades, e recordava com certa tristeza os anos juvenis, quando tinha de falsificar moedas de ouro para se divertir. Também em El Salvador explodiram as tensões como consequência da crise. Quase metade dos trabalhadores nos bananais de Honduras eram salvadorenhos e muitos foram obrigados a retornar a seu país, onde não havia trabalho para ninguém. Na região de Izalco, produziu-se um grande levantamento camponês em 1932, que se propagou rapidamente por todo o ocidente do país. O ditador Martínez enviou soldados com equipamentos modernos para combater os bolcheviques. Os índios lutaram com facões contra as metralhadoras e o episódio encerrou-se com 10.000 mortos. Martínez, um bruxo vegetariano e teósofo, sustentava que, aspas, é maior o crime de matar uma formiga do que um homem, porque o homem, ao morrer, reencarna, enquanto a formiga morre definitivamente, fecha aspas. Se dizia protegido por legiões invisíveis que o informavam de todas as conspirações e que mantinham comunicação telepática com o presidente dos Estados Unidos. Um relógio de pêndulo sobre o prato indicava se a comida estava envenenada. Sobre o mapa, indicava-lhe os lugares onde se escondiam os tesouros de piratas ou os inimigos políticos. Costumava enviar cartões de condolências ao país de suas vítimas e, no pátio de seu palácio, pastavam servos. Governou até 1944. As matanças se sucediam por todas as partes. Em 1933, Jorge Ubico fuzilou na Guatemala 100 de dirigentes sindicais, estudantis e políticos, ao mesmo tempo em que reimplantava as leis contra, abre aspas, a vadiagem fecha aspas, dos índios. Cada índio devia levar uma caderneta onde constavam seus dias de trabalho. Se não fossem considerados suficientes, pagava a dívida no cárcere ou arqueando as costas sobre a terra gratuitamente durante 2 anos e meio. Na insalubre costa do Pacífico, os trabalhadores que labutavam mergulhados até os joelhos no barro cobravam 30 centavos por dia, e a Unidade Fru demonstrava que o Bico a tinha obrigado a rebaixar os salários. Em 1944, pouco antes da queda do ditador, Seleções Reader's Digest publicou um artigo de ardentes elogios. Este profeta do Fundo Monetário Internacional evitara a inflação, baixando os salários de $1 para 25 centavos diários, para a construção de uma rodovia militar de emergência, e de $1 para 50 centavos para os trabalhadores da base aérea na capital. Nesta época, o Bico outorgou aos senhores do café e às empresas de bananas a permissão para matar, aspas, estarão isentos de responsabilidade criminal os proprietários de fazendas, fecha aspas. O decreto levava o número 2.795 e foi restabelecido em 1967 durante o democrático e representativo governo de Mendes Montenegro. Como todos os tiranos do Caribe, o Bico se acreditava um Napoleão. Vivia rodeado de bustos e quadros do imperador que tinha, segundo ele, seu mesmo perfil. Acreditava na disciplina militar, militarizou os funcionários do correio, as crianças das escolas e a orquestra sinfônica. Os integrantes da orquestra tocavam de uniforme, a troco de $9 mensais,
as peças que o Bico escolhia e com a técnica e os instrumentos por ele dispostos. Considerava que os hospitais eram para efeminados, de modo que os pacientes recebiam assistência no chão dos corredores, se tinham o azar de serem pobres, além de doentes. Subtítulo: Quem deflagrou a violência na Guatemala? Em 1944, o Bico caiu de seu pedestal, varrido pelos ventos de uma revolução de tendência liberal, encabeçada por alguns jovens oficiais e universitários da classe média. Juan José Arévalo, eleito presidente, pôs em marcha um vigoroso plano de educação e ditou um novo código de trabalho para proteger os trabalhadores do campo e das cidades. Nasceram vários sindicatos. A Unidade Fru CEO, dona de vastas terras, ferrovias e porto, virtualmente isenta de imposto e livre de controles, deixou de ser onipotente em suas propriedades. Em 1951, em seu discurso de despedida, Arévalo revelou que teve de superar 32 conspirações financiadas pela empresa. O governo de Jacobo Arbenz continuou e aprofundou o ciclo de reformas. As rodovias e o novo porto de San José romperam o monopólio da empresa de frutas sobre os transportes e a exportação. Com capital nacional e sem estender a mão a nenhum banco estrangeiro, puseram-se em marcha diversos projetos de desenvolvimento que conduziram à conquista da independência. Em junho de 1952, aprovou-se a reforma agrária, que chegou a beneficiar mais de 100.000 famílias, embora só afetasse terras improdutivas e pagasse indenização, em bônus, aos proprietários expropriados. A Unidade Fru cultivava apenas 8% de suas terras, estendidas entre ambos os oceanos. A reforma agrária propunha-se, aspas, a desenvolver a economia capitalista camponesa e a economia capitalista da agricultura em geral, fecha aspas, mas uma furiosa campanha de propaganda internacional foi desencadeada contra a Guatemala, abre aspas. A cortina de ferro desceu sobre a Guatemala, fecha aspas, vociferavam as rádios, os jornais e os próceres da OEA. O coronel Castillo Armas, graduado em Fort Leavenworth, Kansas, lançou sobre seu próprio país tropas treinadas e equipadas para este objetivo nos Estados Unidos. O bombardeio dos F-47 com aviadores norte-americanos apoiou a invasão. Abre aspas. Tivemos que nos desfazer de um governo comunista que tinha assumido o poder, fecha aspas, diria 9 anos mais tarde, Eisenhower. As declarações do embaixador norte-americano em Honduras, ante uma subcomissão do Senado dos Estados Unidos, revelaram no dia 27 de julho de 1961 que a Operação Libertadora de 1954 fora realizada por uma equipe da qual faziam parte, além dele mesmo, os embaixadores na Guatemala, Costa Rica e Nicarágua, Allen Dulles, que naquela época era o homem número 1 da CIA. Havia-lhe enviado um telegrama de felicitações pelo trabalho feito. Anteriormente, o bom Allen tinha integrado a direção da Unidade Fru CEO. Sua cadeira foi ocupada 1 ano depois da invasão por outro dirigente da CIA, o general Walter Bedell Smith. Foster Dulles, irmão de Allen, havia se inflamado de impaciência na conferência da OEA, que deu visto à expedição militar na Guatemala. Casualmente, em seus escritórios de advogado, foram redigidos, em tempos do ditador Ubico, os rascunhos dos contratos da Unidade Fru. A queda de Arbenz marcou a fogo a história posterior do país. As mesmas forças que bombardearam a cidade de Guatemala, Puerto Barrios e o porto de San José, no entardecer de 18 de junho de 1954, estão hoje no poder. Várias ditaduras ferozes sucederam-se à intervenção estrangeira, incluindo o período de Júlio César Mendes Montenegro,
de 1966 a 1970, que proporcionou à ditadura a aparência de um regime democrático. Mendes Montenegro havia prometido uma reforma agrária, porém se limitou a assinar a autorização para que os fazendeiros portassem armas e as usassem. A reforma agrária de Arbenz foi destruída quando Castilho Armas cumpriu a sua missão, devolvendo as terras à Unidade-Fru e aos outros fazendeiros expropriados. 1967 foi o pior dos anos do ciclo da violência, iniciado em 1954. Um sacerdote católico norte-americano expulso da Guatemala, o padre Thomas Melville, informava ao National Catholic Reporter em janeiro de 1968. Em pouco mais de um ano, os grupos terroristas da direita assassinaram mais de 2.800 intelectuais, estudantes, dirigentes sindicais e camponeses que, abre aspas, intentaram combater as doenças da sociedade guatemalteca, fecha aspas. O cálculo do padre Melville foi desfeito com base em informações da imprensa. Porém, sobre a maioria dos cadáveres nunca se informou nada. Eram pobres índios sem nome nem origem conhecidas, que o exército incluía algumas vezes só como números nos comunicados das vitórias contra a subversão. A repressão indiscriminada fazia parte da campanha militar de cerco e aniquilamento contra os movimentos guerrilheiros. De acordo com o novo código em vigência, os membros dos corpos de segurança não tinham responsabilidade penal por homicídios e os comunicados policiais ou militares eram considerados plena prova em juízo. Os fazendeiros e os administradores foram legalmente equipados à qualidade de autoridades locais, com direito a portar armas e formar corpos repressivos. Não vibraram os teletipos do mundo quando os furos da sistemática carnificina não chegaram a Guatemala, os jornalistas ávidos de notícias não se escutaram vozes de condenação. O mundo virava as costas, porém a Guatemala sofria uma longa noite de São Bartolomeu. A aldeia Cajón del Rio ficou sem homens e os da aldeia Tituque tiveram as tripas revolvidas a punhal. Os de Pietra Parada foram escalpelados vivos e os de Água Blanca de Ipala baleados nas pernas e depois queimados vivos. No centro da praça de São Jorge, cravaram num mastro a cabeça de um camponês rebelde. Em Cerro Gordo, encheram de alfinetes as pupilas de Jaime Velásquez. O corpo de Ricardo Miranda foi encontrado com 38 perfurações e a cabeça de Haroldo Silva sem o corpo na beira de uma estrada para São Salvador. Em Los Místicos, cortaram a língua de Ernesto Chinchilla. Na fonte de Ouro de Água, os irmãos Oliva Aldana foram mortos a tiros com as mãos amarradas nas costas e os olhos vendados. O crânio de José Guzmán converteu-se em quebra-cabeças de peças minúsculas lançadas pelo caminho. Dos poços de San Lucas, Sacatepequês, emergiam mortos, em vez de água. Os homens amanheciam sem mãos nem pés na fazenda Miraflores. As ameaças sucediam-se às execuções ou a morte chegava sem aviso pela nuca. Nas cidades indicavam-se com cruzes negras as portas dos sentenciados. Eram metralhados ao sair e lançavam-se os cadáveres pelos barrancos. Depois não cessou a violência. Ao longo do tempo do desprezo e da cólera, inaugurada em 1954, a violência tem sido e continua sendo uma transpiração natural da Guatemala. Continuaram aparecendo, embora em menor medida, os cadáveres nos rios ou na beira dos caminhos, os restos irreconhecíveis desfigurados pela tortura que jamais serão identificados. Também continuaram, e em maior medida, as matanças mais secretas, os cotidianos genocídios da miséria. Outro sacerdote expulso, o padre Blaise Bompani, denunciava no Washington Post, em 1968,
esta sociedade doente, abre aspas, das 70 mil pessoas que cada ano morrem na Guatemala, 30 mil são crianças. A taxa de mortalidade infantil na Guatemala é 40 vezes mais alta do que a dos Estados Unidos. Fecha aspas.